Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E aí, dona Raquel, quais são as novidades de hoje? A novidade é que a gente tem uma mega convidada, né? Vindo de Goiás. Lá o pessoal que fala bom, absurdo. Igual a gente, né, Dani? Igual a gente. Não, acho que lá puxa mais o R. Ah, eu acho que mineiro e goiano... Mas eu acho esse absurdo é muito legal. Eu acho. A gente come frango do mesmo jeito. Eu pamonha, mesma coisa. Eu acho que só dividir os estados, mas que é o mesmo tipo de gente, né? Mesmos costumes, né? Aí a gente tem muita afinidade, né? Pessoal, hoje a gente recebe uma grande amiga e uma parceira de negócios, não é uma parceira de negócios, mas uma grande parceira, né? E que nos impressionou a questão de como a empresa trata o relacionamento com os clientes, né? Então, o tema vai ser algo que eu acho que tem tudo a ver com uma parte sensível do mercado, que é a questão do relacionamento com o cliente, né, Raquel? Muitas vezes deixada de lado, né? Mas que a gente vai ver que no decorrer da conversa que um propulsor grande de sucesso das grandes empresas está aí nesse coração, né? Nesse pulmão, o coração, não sei, vamos ver, né? Então, sempre a Raquel apresenta os convidados, mas dessa vez eu quero ter a honra de fazer a apresentação. Pode ser? Claro, eu sei que você é apegado com ela. Sou demais. Então, nós temos o prazer de receber a Roberta. E vem eu sempre falo Grupo Lírios, eu falei com ela que vai ser difícil de tirar do meu vocabulário, que agora não é mais Grupo Lírios, é Lírios, não é isso? Exatamente. Que vem de Anápolis e bem-vinda ao Jornada do Loteamento. Muito obrigada. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês, que são, além de grandes amigos e muito antes disso, assim, pessoas profissionais que eu admiro demais. Legal. Estou muito honrada pelo convite. Obrigado. Bom demais. Vamos começar falando um pouquinho de você? Fala um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu tenho 15 anos de mercado imobiliário. A Lírios tem 45. Você tá jovem, hein? Você fez 45 anos, né? Tá bem conservada, eu fiz questão de dizer que eu tenho 15 antes de qualquer coisa. Acontece o seguinte, é uma empresa da família, né, fundada pelo meu pai e tios e com um grande empurrão do meu avô. E, bom, eu sou formada em odontologia. Não tem nada a ver. E aí, em um dado momento, 15 anos atrás, o meu pai me convidou para trabalhar com ele. Tinha uma irmã que trabalhava com ele só e eu fui. Aconteceu que 10 meses depois o meu pai faleceu. Então, daí por diante, as coisas aceleraram um pouquinho, né? Eu que cheguei lá entendendo zero, precisei correr um pouquinho atrás, assim, batalhar bastante. E estamos aí, tem 15 anos que nós estamos na Lírios. Incorporação e urbanismo nós acabamos de estamos fazendo um processo, né, de modernização da marca, né, o famoso rebranding. Por isso, a empresa é sempre conhecida como Grupo Lírios. E, na verdade, é, de fato, um pool de várias empresas. Então, estou aí, sou sócia, conselheira. E fala um pouquinho do grupo, assim, o grupo ele tem foco em loteamento, ele tem foco em incorporação, fala um pouquinho dos números para o pessoal entender, enfim, o direcionamento da empresa. Tá, foram mais de 40 anos trabalhando maciçamente loteamento. Loteamento aberto, econômico. Goiás, Mato Grosso e Pará, né, em algumas cidades desses estados. E, na verdade, 16 cidades. E aí, algumas atividades na incorporação de tempos em tempos, né? Inclusive, em Anápolis, tem um empreendimento, Anápolis, onde fica a nossa sede, tem um empreendimento vertical, residencial, que são algumas torres, totalizando 516 unidades. Ele já é até bem antigo, muito antes de se fazerem condomínios clube por aí. Lá é um condomínio clube. Tem, sei lá, 20 e poucos anos,
quase 25 anos, eu acho. E aí, prédio em Goiânia, prédio em Brasília, Águas Claras, na verdade. Mas, assim, maciçamente loteamentos. E tudo começou com a visão do seu avô, que você já me contou essa história, né? Começou com uma fazenda, não é isso? Na verdade, a visão foi do meu pai e dos meus tios. O meu avô, ele era um senhor muito simples. E, na verdade, ele estudou muito pouco, trabalhou muito, mas sempre agricultura, né? E comércio, assim, relacionado a isso também, né? Feira, como é que era o nome? Sacolão, que se falava, né? Então, era isso. E ele tinha uma chácara que veio a ser um dos primeiros empreendimentos, se não o primeiro 100% lírios. Foi exatamente a única coisa que ele tinha na vida e ele disponibilizou para os filhos começarem a empreender. E daí, assim, os filhos, um trabalhava em cartório, o outro em banco. Meu pai, por exemplo, trabalhava em banco. Nessa época, trabalhava no BRB, em Brasília. Então, assim, eles somaram forças aí e construíram do mais absoluto nada o que veio a ser uma empresa respeitada, né? Assim, legal. Que tem um grande compromisso com a entrega. Nós gostamos muito de falar sobre realizar sonhos das pessoas, né? Sonhos imobiliários. E, na verdade, o loteador, ele é isso um pouco, né? Assim, porque o sonho da casa própria no econômico, né? No popular, é o grande sonho da vida, na verdade. E crédito, né? Uma coisa complicada, especialmente lá atrás, que não tinha quase que programa nenhum que incentivasse isso. Então, o financiamento próprio, sem consulta a nenhum órgão de proteção ao crédito, sem consulta a sequer renda, formal ou informal, nada. Então, assim, uma grande aposta no cliente mesmo, desde muito lá atrás, né? Legal. E é legal, assim, eu ouvir as pessoas falarem da história. Eu acho que todos nós, né, Roberta, a gente mexe com moradia, né? Ou então o sonho do comércio, né? E a gente teve uma pesquisa que foi nosso primeiro episódio da 6ª temporada, né? Com o pessoal da Brain, e eles falam, né? A casa de rua ainda é o sonho brasileiro. Né? Então, nós estamos trabalhando com o sonho brasileiro. Que legal. É verdade. Né? Construindo cada uma aqui a sua parte para isso, né? É verdade. E é muito legal ver as pessoas contarem a história de esforço, de trabalho, né? E, assim, o sonho imobiliário, ele é a gente percebe, assim, mais nos últimos anos, em que diversificamos um pouco os produtos, em que começamos a trabalhar mais também com a incorporação, que às vezes é o sonho de uma independência financeira fazendo renda, sabe? Com imóveis, ou de repente, aquele jogo mesmo de compra, vende, ganha um pouco aqui, faz outra coisa, investe ali, né? Muita gente vivendo agora de aluguel por temporada, enfim, né? Tantas coisas. Às vezes é o comércio mesmo, né? Que é o negócio principal da pessoa, que ele só está ali no empreendimento que é nosso, mas é muito legal. Eu só estou explorando um pouquinho a respeito da história da empresa, que eu acho que é inspirador para quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, entender também o tamanho da empresa, né, assim, como é que ela, a representatividade que ela tem no mercado. Uhum. E aí, antes da gente entrar no assunto, estou quebrando um pouquinho aí o roteiro e o protocolo, como é que está, na sua visão, a questão do mercado Goiás? Vocês têm um foco muito específico em Goiás, Mato Grosso, né? Como é que você faz um overview rápido para a gente a respeito disso? É um ponto que sempre se discute, né? Nas rodas, né? Esse é o novo Brasil, a coisa está acontecendo, é o agronegócio. É lá que as coisas acontecem. Quais são as oportunidades e quais são as ameaças deste mercado, na sua visão? Na verdade, assim, Goiás sempre teve tem uma posição geográfica muito estratégica, né? Muito interessante. É um estado muito bom de se viver, clima, não tem grandes acidentes naturais, questões climáticas, nada.
Então, assim, é um bom lugar para se viver. E, sim, grande parte das cidades goianas, e a imensa maioria do Mato Grosso, vive do agro, sim. Anápolis, que é a nossa cidade de origem, não vive do agro. Não vive do agro? Não vive do agro. Anápolis, a economia de Anápolis, ela é baseada fortemente em comércio e principalmente indústria. O polo industrial de Anápolis é fortíssimo. Distrito Agroindustrial de Anápolis, DAIA. E o polo farmoquímico, sobretudo, é bastante representativo. Então, se uma pessoa te perguntar, quero investir lá, eu sou loteador, eu quero ver se eu quero entrar no mercado. Enfim, é um bom negócio, tem oportunidades, sim, mas quais são as ameaças disso? Tá. Bom, as cidades pequenas, né, assim, ao longo da nossa história, nós fomos identificando algumas questões, assim, tem que se tomar um pouquinho de cuidado com dimensionamento de empreendimentos, porque acontece muito o resultado de uma pesquisa dizer que cabe X unidades e está superdimensionado para cidades pequenas, não absorve. Não absorve por uma série de questões. Então, sobre Goiânia é um verdadeiro canteiro de obras, né? Capital do estado, uma cidade muito pujante, assim, toda hora a gente escuta falar que chega, que não vai absorver mais e prédio em cima de prédio e para todo lado que você olha e absorção acontecendo, de todas as tipologias possíveis, no caso da incorporação, e loteamentos, condomínios, claro que mais perifericamente, já indo para as cidadezinhas próximas, né? Hidrolândia, Trindade, Canedo, que no fim das contas Aparecida, vira tudo Goiânia. Vem do que em Goiânia, assim, no entorno? Vem de gente que está migrando para lá, ou das pessoas que estão se reposicionando, as suas moradias? Olha, a economia do estado está bem aquecida, então primeiro que tem uma migração mesmo, assim, tem muita gente se mudando para Goiânia mesmo, e aquela coisa, vai ficando caro e difícil morar no centro, as pessoas vão saindo e tem um pouco de tudo, assim. Eu ia comentar o seguinte, a gente faz muito lançamento lá em Rio Verde, né? Então, eu ia mencionar agora, sim, Rio Verde, Jataí, Mineiros. Rio Verde, a gente fez Morrinhos, fez Santa Helena de Goiás, e aí, quando a gente fez, um dos projetos que a gente fez, Raquel, a gente teve acesso aos crescimentos populacionais dos últimos 10 anos da região. Eu não vou lembrar os números, mas o que me chamou a atenção foi Rio Verde, salvo engano, deu 45% de crescimento. Quer dizer, salvo engano, foi a segunda ou terceira cidade. Posso estar falando uma bobagem, se não é segunda, é terceira, é quarta, quinta. Enfim, está entre os 5 cidades de maior crescimento populacional do Brasil. Do Brasil, isso mesmo. É surreal mesmo. Se não me engano, é a terceira. E assim, realmente é uma coisa impressionante o que está acontecendo em Rio Verde. E é muito legal ver. É muito legal. Muito legal. Muito movimento, realmente. A cidade está... Economia efervescente, muitos lançamentos, muitos bons produtos. Graças a Deus, nós vamos lançar agora esse ano um prédio, um residencial. Então, temos 5 loteamentos mais antigos lá. E é um excelente estado. E a ameaça? Você só falou de coisa boa. Só falei é difícil. Não é difícil? Das ameaças. Não, mas sabe o quê? Primeiro, Goiás, eu não sei muito da realidade do restante dos estados, mas em Goiás a gente vê muito aventureiro começar e não conseguir terminar as coisas. Isso é uma ameaça. Então, outro grande problema, outra grande questão é que ainda não se perdeu em alguns lugares, em algumas cidades mais do que em outras, porque, por exemplo, no Mato Grosso você já não considera isso olhando para Sinop. Tem projetos lindíssimos, coisas com conceitos maravilhosos. Mas, na maioria das outras cidades, conceito e área de convivência, um projeto urbanisticamente mais desenvolvido, pensado para pessoas, é uma coisa que está começando a girar uma chave agora, sabe? Aquele xadrezão de projeto, assim, falando de loteamento. Tabuleiro de xadrez, né?
Exatamente. Ou aquele condomínio que tem muro, portaria, às vezes os exatos mesmos equipamentos, aquela coisa, né? Assim, eu acho que isso também cansa. E aí? O que mais? Sabe? Para eu sair de onde eu estou, né, para outra região, para outro empreendimento, aquela coisa do aproveitamento máximo, assim, na loucura. E eu me lembro de, né, alguns anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, né, já tem um tempinho, de assim, não, mas aí se virar a posição dos lotes, nós vamos ganhar, sei lá, 4 lotes. Não, então, ó. Perfeito. Sabe, assim, e hoje não é mais sobre isso, não é só sobre fazer a rua na largura mínima, né? Você fazer um espaço de convivência, uma pracinha central, uma coisa que gere um senso de comunidade, pertencimento. E aí isso é uma coisa, uma chavinha que está girando, sabe? Mas na maioria das cidades isso ainda não é verdade. Mas isso começa com o próprio, digamos assim, não sei se a palavra é essa mesmo, amadurecimento da população para a qual vai ser ofertado aquele produto, aquele empreendimento, né? Sim. Se houver uma demanda desse público de que tem uma coisa que precisa de uma coisa mais sofisticada, que as pessoas estão tendo acesso a esse tipo de referências, sem dúvida nenhuma, o incorporador, o loteador, ele vai ter que começar a pensar nisso. Porque senão vai chegar vai fazer e, obviamente, vai criar um novo padrão, né, para a cidade. Mas concorda que, assim, que eu penso? Eu sou meio cética com relação ao resultado de pesquisa. Porque concorda que as pessoas vão respondendo dentro de uma pesquisa de mercado só aquilo que elas já viram que existe? Elas vão pensar uma coisa além. Concorda? Isso é trabalho nosso. Isso é trabalho do arquiteto urbanista, de pensar coisas que ainda não foram feitas. Entender o jeito de viver, o modo de viver, os gostos, os costumes do lugar e o que tem necessidade, né? Eu acho que é muito tete a tete, é muita vivência. Né? Soluções urbanísticas, soluções de economia de tempo, sabe? Porque, gente, quem tem tempo? Então, assim, se você dentro de um empreendimento, no entorno, você conseguir dar outra cara, trazer equipamentos, trazer comércio, plugar uma coisa com a outra, né? Assim, você conseguir criar uma economia de tempo, uma melhora de vida, uma melhora de convivência, as pessoas com aquela coisa, né? De não só fazer para as pessoas, desenvolver para as pessoas, criando ali um ambiente onde elas consigam se divertir e se encontrar, mas também onde elas consigam resolver coisas práticas, assim, o mais rápido possível, o mais fácil possível, assim. Já tem bastante tempo, tem muitos anos que eu fui a ver um decorado de um prédio residencial em Goiânia, nunca esqueci. E era assim, padrão médio-alto, unidades pequenas, e aí tinha uma coisa que eu achei muito legal, assim, muitos anos atrás, era uma ferramentaria, que eles chamavam de ferramentaria, mas era uma mini oficina também. Ali tinha o calibrador do pneu, tinha algumas outras coisas, tipo a caixa de ferramentas você não precisa ter no seu apartamento, e a furadeira, e algumas outras coisas que, gente, que prático. Eu pensei, eu nunca tinha visto. Eu falei, gente, é tão... Mas aí que tá, o cliente não vai responder isso, porque ele nunca pensou que poderia ter isso, porque ele não viu em lugar nenhum. Então, às vezes, essa informação não chega. E quanto mais interiorando a cidade, porque vocês vivem aqui em capital... Quando a gente olha para um estado e fala de um estado, normalmente vem à nossa cabeça a capital do estado. Mas no interior, beleza. Invariavelmente terão que fazer. Será? Sabe? O loteador, o incorporador, tem muito essa coisa do conta, e muitas vezes não pensa na geração de valor do que ele vai colocar ali naquele empreendimento e quanto que isso vai ganhar. Ele consegue a preço, né? Assim, sei lá, às vezes, quase sempre, quando você faz alguma coisa diferente, você tem aquele trabalhozinho de aculturamento, óbvio. Às vezes a velocidade de venda não é aquela que você imagina de que eu cheguei a pegar na empresa, aquela loucura que era de vender um loteamento com
1.800 lotes em um dia, em uma manhã, das pessoas ficarem numa fila louca, parecendo que você está doando o lote, sabe? Mas eu acho que é um pouco de tudo, assim. Tem alguns lugares onde não chega e vai demorar para chegar. E essa inspiração, Roberta, de onde que ela vem, assim, para a Lyris colocar essas pontuações nos empreendimentos, assim? Vem das andanças. Nós temos andado muito, né? Andado pelo Brasil, frequentado os melhores eventos, conhecido os melhores empreendimentos, buscado inspiração e tentado entender, porque não adianta também a gente chegar e querer colocar uma utopia, assim, de achar que a gente vai fazer tudo de uma vez. Não dá, então você também precisa equalizar, né, o que cabe, assim, né? Relação custo-benefício, aos poucos, legislação muitas vezes não ajuda, né? Lá em Anápolis, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto de um bairro planejado e fica na entrada da cidade, vai ser uma coisa muito boa para a cidade, boa para a região, fica encostado no distrito agroindustrial que carece de estrutura, assim, de coisas tão básicas quanto um executivo conseguir almoçar com alguém num restaurante mais ou menos, sabe? Assim, que vai ter no complexo, mas aí, assim, não pode... Aí, o dimensionamento do produto é aquela coisa que muito devagarzinho você vai sentindo, mas aí nós temos uma legislação que no nosso município a infraestrutura ela é feita inteira. O loteamento precisa estar 100% pronto, para depois nós conseguirmos entregar aos órgãos competentes, município e tudo, para poder começar a vender. Então, é uma exposição absurda de caixa. O que acontece? A diferença de lei fez com que a Anápolis tivesse, nos últimos anos, um volume de lançamento de condomínios fechados absurdo. E a absorção não está legal. Porque todo mundo quer fazer condomínio fechado. Por quê? Porque trabalha com dinheiro da carteira. Diminui a exposição, né? Porque né? isso aí é a inversão completa do ciclo, né? Pois é. Você fazer a obra toda para você vender. E aí, assim, aquela coisa que vocês já discutiram aqui com N players aí, a questão do funding, para o loteamento, que é complexo. Então, cai aí. A inspiração vem disso, assim, de ver e que o consumo, ele mudou. E é sentar na cadeira do cliente, sabe? Assim, o consumo mudou em todos os sentidos, assim, porque eu posso não ter estado, eu posso não vivenciar, mas aqui na minha mão, na palma da minha mão, tem um equipamento que me mostra tudo que tem por aí que eu quero consumir. Então, assim, que eu consumiria se tivesse, né? Então, em termos de consumo do comércio até mesmo os empreendimentos imobiliários, né? A gente adaptar um pouco isso e ver como é que os melhores empreendimentos, os mais inspiradores, aqueles que respiram qualidade de vida, sabe? Começaram, funcionaram, se desenvolveram e como é que as pessoas estão vivendo nesses empreendimentos. É muito inspirador, é muito legal, sabe? A gente precisa fazer parte disso. Deixar as cidades melhores, ambientes melhores para se viver. Sentar no lugar do cliente e pensar, eu compraria? Eu viveria nesse empreendimento aqui? E faz sentido nessa cidade, né? Eu acho que esse olhar também do Exato. Local, né? Muitas vezes o crescimento também é barrado por causa disso, né, Roberto? Porque não tem como. O seu sentimento de Anápolis, ele é real, ele é transparente, ele é muito claro, né? Uhum. Né? Mas você passar isso para uma outra cidade, você tem que ter o olhar local, né? Exatamente. O mercado imobiliário, ele tem uma soberba de ouvir muito pouco o cliente e achar que tem que contar para o cliente o que é bom para ele, sabe? Eu acho que precisa se mudar um pouco a forma como se faz pesquisa. A gente precisa escutar o cliente, sim, apresentando ideias para ele do que ele nem sabe que ele poderia ter, mas ouvir, sabe? Mais um feedback sobre isso, assim.
escutar mais o mercado, eu acho consumidor. Eu estou assim, um pouquinho ansioso já para a gente começar o nosso tema, mas eu acho que a gente desenvolveu um... Mas o nosso tema também sobre isso tudo. Não, mas assim, a gente vai entregar aquilo que a gente prometeu no início, né? Que é a questão da carteira. Porque essa questão do cliente estar no centro tem muito a ver, né, com o relacionamento com o cliente. O que eu ia comentar é o seguinte, eu concordo, acho que a gente tem vários aspectos nos quais a gente precisa melhorar. Sempre, óbvio, né? Graças a Deus, né? Por isso que a gente está aqui. Né? A gente trabalha para que a gente possa entender quais são as dificuldades e os problemas dentro das nossas empresas e você trabalhar constantemente para você superar aqueles desafios e virão novos desafios. E eu concordo com você. Assim, eu acho que ainda nós não temos, pelo menos eu não percebi uma metodologia que te deixe muito seguro em relação a quais são as preferências do cliente, né? E aí me veio na lembrança, quando eu lecionava a cadeira de gestão estratégica de marketing, eu não lembro qual marca de alimentos ele fazia com que os desenvolvedores de novos produtos, eles tinham a missão de conviver verdadeiramente dentro da casa de um cliente alvo deles durante uma semana. Então, eles iam para dentro da casa, com permissão da família, óbvio, né? Dormir, acordar, tomar café da manhã, ver o que tem na geladeira, para onde que ele vai. Que máximo! Porque daí, no final de uma semana, ele sabia exatamente quais eram as dores, o que o pessoal comia de manhã, o que eles reclamavam que não tinha, por que era desconfortável determinado pacote daquele biscoito. E isto fazia com que eles conseguissem fazer desenvolvimento de novos produtos. Por que não, né? Nosso mercado, a gente se colocar à disposição de forma a você conviver com o público-alvo neste nível, talvez no nível menor do que este, mas que te permita entender quais são as dores e os desejos dessas pessoas. Muitas vezes elas não vão te falar de walkabilidade, não vão te falar de comunidade, não vão te falar de paisagismo, biofilia, mas através do que você percebe de carências, você fala assim, entendi que isso aqui vai ser um grande gancho para esse público, né? Acho que é legal mesmo. Show! Vamos falar de cliente? Vamos. Na cobrança? Então vamos lá. Eu acho que primeiro é desmistificar que o relacionamento de cliente é um setor de cobrança, né? Eu acho que ele é muito mais do que isso. Eu acho que a Roberta faz isso de forma primorosa dentro do que a gente conversou e conecta muito com isso que a gente falou antes, que é a partir do relacionamento do cliente que se constrói as informações para uma empresa gerar a marca dela. Então, isso, Roberto, ficou muito marcado. Parece uma coisa muito óbvia, mas me chamou muita atenção. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que você acha de importante, de onde veio essa fonte de que você fala, não, isso aqui é importante, isso aqui traz informações, isso aqui traz segurança para o cliente, né? A hora que isso gerou valor mesmo, porque gera custo também, né? Tem 2 para 3 anos que o nosso olhar para o relacionamento com o cliente mudou. Essa coisa de trazer o cliente mais para o nosso lado. Gente, seria uma grande hipocrisia falar que trazer o cliente para o nosso lado não é muito por querer entender esse cliente, captar os interesses, a forma de viver e os dados e conseguir transformar isso em produto, de alguma forma, né? A razão das empresas existirem é essa. No nosso caso, o objetivo é esse. Mas, assim, entendemos que, assim, a história de que o cliente tem sempre razão, ela tem como base, assim, o que todo mundo sabe. Que se o cliente não está ali consumindo e pagando a conta, o negócio não tem razão de existir. A gente pega o dinheiro, aplica no mercado financeiro e vive disso. E não faz nada o dia inteiro. Então, assim, poderia ser. Mas, então, o dono da bola e dos golzinhos é o cliente. Precisa ser. Ele precisa estar no centro, né? Então, criamos essa coisa de olhar para o cliente como centro do negócio, né? E assim, a nossa cobrança, ela sempre foi muito eficiente. E ela é das mais eficientes que eu conheço até hoje. Depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Mas, assim,
a parte de cobrança e o contato via cobrança, concorda que é como se o cliente da empresa fosse só o cliente inadimplente no relacionamento? Sim, porque o cliente adimplente, bom pagador, não tínhamos pontos de contato com essas pessoas, não sabíamos nada delas, né? Então, assim, ainda é uma coisa que está sendo desenvolvida. Temos uma série... começa assim, tem a venda, né? E aí esse cliente entra, ele passa a ser nosso cliente. Então, é feito um contato, depois de aproximadamente 3 dias, e tudo bem, foi tudo bem com o seu processo de compra, tem alguma dúvida, seja bem-vindo, né? Tá tudo ok. Com 30 dias, esse cliente recebe uma ligação. Ele recebe contato via WhatsApp, ele recebe e-mails, algumas informações ao longo desse tempo também. Depois de um mês, ele recebe um contato e uma ligação em que o contrato dele é inteiro repassado com ele. Os pontos principais do contrato. Porque, assim, o cliente raramente lê contrato. Uhum. Primeiro, porque é um negócio difícil, né? É longo. E alguns, depois da lei exigir aquele quadro resumo, né? A maioria dos clientes ainda passa o olho ali. Alguns, de fato, sabem aqueles pontos, mas os pontos são todos repassados, juntamente com uma pesquisa acerca da venda. Como é que a equipe de vendas trabalhou, sabe? O corretor disse isso, ele explicou isso. O senhor está ciente de que o reajuste do seu contrato é na data tal? Então, assim, há uma série de coisas a respeito de posse, a respeito de quando é que você pode solicitar a entrega do lote e efetivamente começar a construir. Então, padrão de construção, uma série de coisas e tirar todo tipo de dúvida, assim. Então, isso, com 30 dias, o cliente ele tem esse contato da empresa sanando todas as dúvidas e reforçando todos os pontos importantes. Pontos importantes também que para o cliente é óbvio que eles são relevantes porque está no contrato dele, precisa cumprir, por exemplo, que o IPTU é de responsabilidade dele. Mas é importantíssimo para nós. Porque se a gente deixa, e aí também mais para frente eu explico um pouquinho sobre essa parte, isso é uma bola de neve na vida do loteador. Uhum. Então, assim, é um ganha-ganha, né? Então, assim, por exemplo, no caso da incorporação ou de municípios onde você vendeu lá, abriu rua e fez alguma pequena parte da infraestrutura lá e começou a vender, hoje nós entendemos que o cliente ele quer receber um report do andamento da obra, né? É vídeo, é texto, são fotos, contando para ele em que pé está, em que ele possa visualizar, né? Isso tem sido bem legal. E aí uma curiosidade, também. Isso é feito de que forma? É mandado no WhatsApp dele? Não, normalmente são e-mails. E-mails. Então a régua de relacionamento vocês fazem por e-mail. Nós fazemos de várias formas. Tem muito contato via WhatsApp, sim. Uhum. Contatos via e-mail, muita ligação. Então, é uma mescla de automatização e personalização. Sim. Porque, só para ter uma ideia, quantos clientes na base? Eu estou te perguntando por quê. Assim, contratos ativos, ao em torno de 15 mil. 15 mil. É muita coisa. É muita coisa. E tem que ter muito processo. É muito processo. É porque, fazendo aqui já como é que chama? Jabá. Eu acompanho, eu sou sócio da 3P Gestão de Recebíveis, que é exatamente uma questão de gestão de relacionamento. Tanto é que a gente fez a podcast com a Mariângela Machado, assim, você não pode falar gestão de recebíveis, é gestão de relacionamentos. E eu concordo com ela. E como a gente tem o mesmo ambiente, eu escuto o pessoal conversando. E pratica-se exatamente isso. Não é ligar para a pessoa para cobrar.
É ligar para se relacionar dentro de um processo. Que tem que desenhar esse processo. É isso que vocês fazem. Exato. O nosso processo ele é muito, muito, muito redondo. Ele funciona como as engrenagens de um relógio. Uma coisa dispara a outra, os prazos são cumpridos à risca e existe um controle muito, muito ali, 1 a 1 disso tudo. Né? Assim, por exemplo, em caso de inadimplência, com 3 dias ele recebe um contato, na verdade, assim, a parcela vai vencer. Clientes, de forma geral, a parcela vai vencer, ele recebe um comunicado, ele recebe um e-mail e já com o link pro boleto, né? Com 3 dias de atraso, ele começa a receber texto, ligação, e o nosso call center o pessoal é animado. Quantos profissionais tem? Meu Deus. Para 15 mil contratos ativos. Olha, depende, porque tem contratos em várias etapas. Tem contratos que estão numa fase de não foram quitados, escriturados, estão sendo tratados pelo pré-processual. Então, na cobrança, efetivamente, deve ter umas 10 pessoas. 10, ainda é pouco. Nossa, pouco. Mas o processo é muito automatizado. Então, os disparos são automáticos. Fica ali a ligação. Até estava conversando ontem, né, sobre o atendimento via WhatsApp, né? A mensagem chega para o cliente e, assim, ele tem lá as opções, o que, que é que ele vai... Que número ele vai escolher. Se travou... mais do que um tempo determinado, não sei hoje quantos minutos são, e o cliente não evoluiu na conversa, ou voltou, ficou voltando, vai na opção e escolhe outra coisa, entra um humano imediatamente. Assim, o contato, o atendimento, ele é muito mais humano do que via bot, sabe? Mas tem um ecossistema também que eu achei muito interessante, Roberta. Eu acho que o público vai gostar muito de saber que o cliente, ele entra como seu cliente, ele entra nesse ecossistema e tem muitas facilidades, né? Você deu o exemplo do portal do cliente, né? Que tem informe de imposto de renda, porque são coisas do dia a dia que não precisam ser humanizadas, elas podem ser automatizadas. E eu achei fantástico, assim, parece simples, parece óbvio, mas não é, né? Igual você fala da transparência das obras, parece óbvio, mas não acontece, né? E isso, assim, eu acho que vocês, como loteadores, devem ver o que isso gera de fidelização, de segurança para o cliente, para ele contar para uma outra pessoa que aquela empresa ela é bacana, ela está fazendo as coisas no prazo e por isso ele vai comprar em outro empreendimento, ou ele vai indicar aquela empresa, né? Ele vai pertencer àquilo. Então, eu acho que isso não pode ser mitigado na sua fala, sabe, Roberto? Porque eu acho tão legal, porque esse portal, esse tanto de serviço que é oferecido nesse ecossistema, e eu acho que isso pode dar muito insight, sabe? Para o loteador que está começando, ou que está no meio do caminho, ou também que é experiente como você, mas pega uma ideia, sabe? Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nisso. Tá bom. Então, depois que ele entrou, né? Ele teve esse contato aí e ele... A todo tempo, a partir do momento que ele é cliente, naquele primeiro comunicado, ele sabe que ele tem acesso ao portal do cliente, né? Esse portal foi desenvolvido internamente pelo nosso TI já tem bastante tempo. Tanto que, quando fechou tudo na pandemia, o nosso cliente não ficou sem atendimento nem por 1 hora. Assim, não ficou. Que dirá um dia. Então, assim... Nem todo cliente, o autoatendimento, ele precisa existir para as coisas básicas, né? Por exemplo, o cliente vai lá e tira uma segunda via de um boleto, ele tira um extrato financeiro, ele tira o informe lá para a declaração do imposto de renda, ele faz sozinho lá no
no portal, né? Ele abre chamado, algumas solicitações, ele tem lá as informações, por exemplo, do que ele precisa para fazer uma sessão de direitos, né? Ele consegue já tirar algumas dúvidas. Então, a partir do momento que ele entrou, ele tem acesso a isso. E a gente tem que entender que, por mais humanizado que seja o peraí, vem cá, ou a gente liga, ou percebeu que o cliente não está andando, entra um humano, nem todo mundo quer contato. Tem gente que só quer entrar lá e fazer uma coisa. E tem que estar disponível para que essa pessoa vá lá e resolva o que ela quer assim. Então, bom, o cliente adimplente, ele tem vários pontos de contato em datas comemorativas, em campanhas, ele tem comunicados de novos empreendimentos, oportunidades para ele, campanhas de quitação, de antecipação, essas coisas. A área de relacionamento com o cliente, o nosso gestor, Alexandre, ele é um cara sensacional. Assim, o cliente... Vocês já viram que o cliente que quer uma coisa que não existe, ou que ele está errado no negócio, assim, sei lá, ele está devendo, e aí ele está muito bravo porque ele foi cobrado, alguma coisa assim. O mais bravo é normalmente o que está mais errado, né? E aí, gente, é tão interessante, assim, e hoje o atendimento ao cliente, ele tem a cara do Alexandre. E é assim, o cliente chega, às vezes, contrariado, bravo, ou ele quer uma coisa que não é possível de ser feita e ele vai sair de lá com um não, mas é o não mais gentil do mundo. Escuta, pega na mão, fala com carinho e sai, Deus te abençoe, meu filho, meu querido, um abraço, manda presente. Então, assim, isso eu tô falando da pessoa do Alexandre, mas é a equipe. É a equipe do que nós chamamos de relacionamento com o cliente, que também é a parte que engloba a cobrança, que é a Secretaria de Vendas, e a cobrança e o pré-processual. Então, assim, o ecossistema, a criação do ecossistema, ela é um sonho. Ela é para onde o relacionamento está indo. Eu não estou respondendo o WhatsApp, é que você me deu uma ideia, eu vou até anotar isso aqui, tá? Dicas, eu vou anotar agora, senão eu vou esquecer. Pode continuar. À vontade. Desculpa. Então, assim, o relacionamento com o cliente sonha com um ecossistema em que o cliente tenha vantagens em parceiros, em que a gente consiga entregar para ele uma experiência que vá além de um excelente atendimento e de um ótimo imóvel num empreendimento nosso, sabe? Que ele possa ter descontos no comércio, um mimo, uma parceria, coisas, sabe? Uma criação de mais experiências. Tipo um clube de benefícios? Também. Essa é uma das coisas. Mas, assim, outros tipos de prestação de serviços. Como nós estamos desenvolvendo agora o projeto do Bairro Planejado, nós vamos pela primeira vez na vida enfrentar um relacionamento com a associação, né, de moradores de bairro, que é uma coisa inédita para nós e que a gente sabe que tem muito trabalho, que tem todo como é que... É um trabalho de aculturamento e de apaixonamento do cliente por aquele lugar onde ele vai viver. Muito antes de ele efetivamente viver naquele lugar. Né? Construindo São isso, ativações, né? do local do empreendimento, e é um desenvolvimento muito longo. Então, à medida que você vai desenvolvendo o bairro, as pessoas vão vindo, vão frequentando, vão falando disso, entendendo que elas pertencem àquele lugar e que elas precisam cuidar daquilo ali também. Então, é muito legal, assim, nós estamos super animados. Bom, aí tem o cliente que não é o adimplente. O cliente inadimplente, ele passa pela régua da cobrança, que é bem... Né? Aí é o contato depois de 3 dias, é o contato depois de 7 dias, é o protesto ou notificação de cancelamento com 30 dias exatos. E aí passou daquele prazo, ou da notificação, ou do tempo
do pagamento lá no cartório de protesto, ele vai para uma notificação de efetivo cancelamento em caso de não haver construção com morador. Ou... e a gente cancela mesmo. Cumpriu o prazo, cancela. Isso. É alienação fiduciária o contrato de vocês? Não é contrato de compra e venda. Não faz. Você vai pela notificação da 6766 mesmo? Exatamente. Ok. Contrato de compra e venda. Isso daí. O que não impede, Dene, até para colocar aqui, que essa notificação ela possa ser utilizada no contrato de alienação fiduciária enquanto a alienação fiduciária não estiver registrada. Então, você pode mesclar essa utilização dessa notificação com também o contrato com garantia de alienação fiduciária. Né? Então, você pode cancelar ele antes do registro da alienação fiduciária. Uhum. Então, é importante colocar isso. Parece ser uma coisa que aplica só ao contrato simples, mas dá para aplicar também no contrato com previsão de alienação fiduciária. E aí a gente fica nessa, né? Qual seria o momento ideal de registrar essa alienação? E aí nunca acabamos não fazendo, ainda não. Então, assim, em caso de lote vazio, cancela e acabou. Aí, no caso de construção com morador, aí a gente não pode, né? Legalmente não é possível, então... Mas antes do cancelamento, tem que voltar. Nós temos uma área na empresa chamada de... Não conheço outra empresa que tem, até porque nós inventamos essa área que nós chamamos de jurídico pré-processual. É para assustar. Não, é porque é o seguinte, o pré-processual... Quando o advogado te liga, você... Nossa, exato. Aquela a boazinha da cobrança já não é mais a boazinha exato. da cobrança. É porque subiu de instância, entende? É exatamente essa a ideia, porque aí já é um argumento mais... que traz um pouco mais de juridiquês, entendeu? Traz um pouco mais de argumentação no seguinte sentido. Olha, daqui é para o judiciário. Então, assim, vamos fazer um acordo? Vamos negociar? Isso. E o pré-processual, ele tem mais ferramentas e mais autonomia também para modalidades mais diversificadas de acordo. Isso é uma área interna. É uma área interna. Então, são advogados internos. Sim. Né? São. E aí, assim, os nossos contratos, a maioria deles tem previsão de resolução de conflitos em corte de conciliação e arbitragem. Então, era parte do rito que chegou no pré-processual, não resolveu, não deu acordo, ou corte de conciliação e arbitragem ou Sejusc. Mas aí O que é Sejusc? Ela é o Sejusc é do judiciário, da justiça comum, mas é como se fosse um pré-processual. Pré-processual. Exatamente. É como se fosse uma processo, tentativa de conciliação? Entendi. Tem uma audiência, tem um conciliador, que normalmente é juiz mesmo, né? O conciliador da corte, ele não é. Esqueci o nome, tem aqui também. Tem Sejusc também. Tem. Ok. E aí, assim, muitos acordos se davam aí. Mas aí, assim, por questão de volume, uma série de questões, às vezes ficou um pouco inviável, porque não estava sendo tão resolutivo, mas por muitos anos foi uma grande solução. E as custas começaram a não fazer sentido também. Mas aí, assim, nós nos preocupamos muito com as notificações válidas, com os prazos cumpridos, porque o rito, ele precisa estar prontinho, o processo, ele precisa chegar no escritório externo, porque aí pré-processual não resolveu, aí vai ingressar com a ação no judiciário de execução, de reintegração de posse, que quer que seja, já está tudo pronto. Não tem mais o que fazer. Apesar de que há uma tentativa de contato ainda e de uma composição de um acordo. Mas mesmo quando se ingressa com a ação, o nosso pré-processual, porque aí é um jurídico terceirizado que presta serviço para nós, que ingressa com a ação no judiciário mesmo. E daí o pré-processual continua trabalhando
fazendo contatos e tentativas de uma composição que seja boa para as duas partes, aí advogado para advogado, né? Porque quando você ingressa com uma ação, você não pode mais abordar o cliente. Aí você resolve o honorário do advogado do cliente, você resolve tudo, né? Muitas vezes, sim. Exatamente. Pergunta que todo mundo faz em relação à questão de gestão de carteira. Tá. Percentuais de inadimplência. O que você tem de referência? Como é que é essa análise dentro da empresa? O que é normal? O que foge do normal? Tá, olha, tem carteiras que são mais, tem carteiras que são menos? Tá. Nós temos no Pará, culturalmente, a inadimplência é um pouquinho mais alta do que a nossa média. Goiás, a média está em 0,37. 0,37? É. Bom demais. Mato Grosso, ela está em 3,73, uma coisa assim, mas por conta de uma cidade específica, porque eu não vou mencionar qual cidade nem qual empreendimento, porque eu vou contar a história. Que é revoltante. Querido. Você vai contar a história aqui? Ótimo. Eu não vou contar o nome, não vou contar o nome de ninguém, não vou contar nem a cidade. O nome do santo problema não vai aparecer, doutora? Né? Não, o santo, abençoado. Um advogado começou a abordar alguns clientes de um loteamento excelente que nós temos numa cidade excelente. Esse cara, muito mal intencionado, ele saiu abordando os clientes num determinado loteamento e dizendo que questões de reajuste eram abusivas, absurdas, e assim não procede. Uhum. Só que um enorme número de clientes parou de pagar as parcelas e ingressou com a ação. Com esse ludibriado, dileto, exatamente, advogado. O que acontece? Já tem um tempo e demora. No judiciário demora, né? Então, o judiciário brasileiro demora? Pouquinho. Desculpa, eu tô um pouco sarcástico ele hoje. Tá de pé ainda. Ele nem é mais respeitado, né, Raquel? Tanto, né? Não vou falar opinião nenhuma. Não vou falar de jeito nenhum. Eu que posso falar. Eu sou o lado fraco da corda. Quero que o jornal do loteamento dure por muito tempo. Vai que ele entra na mira do Alexandre de Moraes. Então, assim, houve um aliciamento mesmo dos clientes e muita gente caiu nessa conversinha. Alguns clientes pararam de pagar, outros clientes começaram a enviar as quantias para a conta do próprio advogado. Nossa Senhora! O valor das parcelas, entendeu? Então, assim, várias das ações já transitaram em julgado, é assim que fala, né? Hã? E todas elas foram julgadas improcedentes. Lógico. Então, assim, ninguém ali tem chance porque o argumento está completamente errado. Não há ilegalidade nenhuma, tá tudo certo. Os juros, né, nas atualizações e tal. Pergunta, produto de baixo para baixo? Sim. Ah, tá. Ok. Então, Porque ninguém cairia no papo, né? De um advogado desse, né, cara? Eu acho que não. Loteamento aberto. Mais popular. Exatamente. Pessoal, obviamente, carente, mais simples. Mais carente. Desprovido de um conhecimento a respeito disso, né? Hoje, minha irmã, que é minha sócia aqui, andando aqui pelo trânsito de Belo Horizonte, ela viu uma plaquinha, ela deu um grito logo. Eu tenho um ódio dessas placas escritas. Juros abusivos. Juros abusivos. Nós resolvemos, diminuímos sua parcela. É um safado. Tem vontade de ir lá e arrancar esse negócio. E então, é contra assim, o código de ética da OAB. E tem várias representações contra esse profissional lá. E assim, por enquanto a coisa segue. O problema é, quando esse cara precisa apresentar essas quantias que foram depositadas nas contas dele, esse dinheiro não existe. Muitas vezes. Ele tem uma dificuldade imensa de cumprir os acordos que ele faz com a empresa, porque o dinheiro não existe mais. Então, assim, realmente é uma situação bastante complexa e que levou a nossa inadimplência do Mato Grosso a 3,73, mais ou menos, porque ela, tirando esse loteamento, considerando todos os outros, está em torno de 0,6. É baixo. Maravilha. É muito baixo. É muito baixo. Realmente,
nós perseguimos a recuperação da inadimplência como perdigueiros. Busca incessante pelo exatamente. crédito. O nosso gestor financeiro, o nome dele é Mozart, ele é um cara obcecado pela recuperação dessa grana pelo seguinte, o que a gente vê acontecer? Os escritórios de cobrança, primeiro, eles não têm aquela dedicação tão ali, né? Assim, o escritório de cobrança, ele trata a cobrança daquele empreendedor e de outros tipos de empresa, de outros mercados, normalmente. O foco, ele é uma coisa mais dispersa. E a tratativa nossa das ações de cobrança, sobretudo do call center, ela é revista semanalmente. Então, assim, já existem os padrões aceitáveis de recuperação e saiu do padrão, muda a estratégia. Semanalmente, assim, não existe nada definido a longo prazo. Não, nada. Então, é um negócio muito ali, muito em cima. E o que eu entendo que acontece? As áreas de cobrança, elas normalmente perdem um tempão, sabe? As coisas demoram muito para acontecer. E aí perde-se o fio da meada, quebra a cadeia, sabe? Acontecem alguns percalços aí que vão complicar na hora de você chegar ali no judiciário. Às vezes, o fato de não estar tudo documentado, formalizado até em excesso, faz com que atrapalhe lá na frente. Aí chega para o escritório, na hora de ingressar a ação, tem que começar e cumprir todo o rito, todos os prazos novamente. Não tem um recebimento bem feito, não. Uma notificação, né? Mas uma estrutura como essa, gente, assim, um trabalho como esse, nós temos consciência de que não é fácil de fazer, não é barato, e uma equipe ter todo esse esquema funcionando leva muito tempo e custa caro, e não é toda empresa que precisa ter. Sabe assim, qual é o seu volume de negócios? Porque manter essa estrutura não é tão simples. Mas tudo bem, não é tão simples ter uma estrutura dessas. Eu concordo com você, mas você sabe que... Tem excelentes prestadoras de serviço? Tem, lógico. Assim, inclusive, por esse motivo, a gente criou a 3P, que o objetivo vou montar meu raciocínio. Eu acho que tem que ter um cuidado e um respeito para esse processo. Por quê? Coincidentemente ou não, eu cheguei aqui de uma visita técnica, a gente foi em uma cidade. E nessa conversa inicial que a gente tá fazendo para que a gente possa montar a estratégia de vendas, foi constatado que foi feita uma ação específica para esse empreendimento na primeira fase, de que a divisão do sinal foi algo que deu muito volume de vendas. Então, a empresa não aceitava, era mais resistente ao parcelamento do sinal, e foi aberta essa possibilidade e teve um volume muito grande de vendas. Qual seria qual seria a minha reação natural? Falar assim, cara, acabou, vamos fazer a mesma coisa. Primeira pergunta que eu fiz pro loteador qual foi o índice de inadimplência destas vendas? Ele falou, não sei. Eu falei, então, me pede, por favor. Por quê? Porque eu posso até vender. Depois que eu vender, o loteador não vai gostar do meu resultado. Por quê? Porque a venda, ela não é o ponto final do processo. Ela é uma das etapas do processo. Qual a qualidade dessa venda? Porque esse cara comprometeu muito pouco de saída, então, ele perde muito pouco. Eu concordo. Perdendo isso. Mas o raciocínio que eu quero desenvolver, Roberta, é o seguinte. Cara, o loteador, o sucesso de um empreendimento não é vender 100%. Porque, graças a Deus, a gente tem conseguido, né, em muitos loteamentos fazer isto. Loteamentos, incorporações fazer isso. Mas ali é uma etapa do processo que foi bem sucedida. Existe uma outra, que é o relacionamento com este cliente, que é o seu cliente, é o seu recebível, que vai durar 6, 8, 10, 15, 20 anos, e a entrega da obra. Então você tem ainda 2 drives para vencer. Você tem o drive recebível, e aí quando você receber todo o seu dinheiro ali, aí você pode falar assim, fui bem sucedido. Exato. Né? E cumprir o prazo de obras. Então, por que eu estou falando disso? Assim, claro que tem empresas que não justificam ter a estrutura que vocês têm, porque não tem o volume de clientes que vocês têm.
Mas mesmo assim, eu queria dar vamos dizer assim, uma mensagem da importância desse processo e que esse processo tem que ser pensado. Mesmo que seja caseiro, não é Excel. Exato. Né? Com uma pessoa, 2 pessoas. Mas ele tem que ter um cuidado diferente. Não é simplesmente emitir boleto bancário. Que é o que a gente escuta na reloginho, os pontos de contato, trazer esse cliente assim, para perto. Mas você só emite boleto. Não é só boleto que emite, não. Não é isso, de forma nenhuma. E formar também um relacionamento com o cliente que não seja só cobrança, né? Porque é o lado bom e o lado ruim, né? Você está ali amaciando, você está... essa comunicação cordial, do ponto positivo, do cliente ser bem tratado, isso tudo volta. Isso volta até na hora que ele ficar inadimplente, porque ele não vai ser um cliente que nunca esteve com a empresa. Ele esteve com a empresa numa época boa que a empresa estava lá comunicando com ele. Quando ele está numa época que não está tão legal, né, talvez a empresa ela não seja só uma cobradora, ela seja uma agente que vai ajudá-lo naquele momento. Né? Nós prestamos esse serviço para o mercado, para empreendimentos que não são nossos. E aí, assim, a pergunta é, e qual a efetividade que vocês têm quando o empreendimento não é de vocês? Quando vocês não controlam toda a cadeia? Em condições iguais, CNTP. ou seja, seguindo o cronograma de entrega e a qualidade da entrega, os números são iguais aos nossos. Por quê? Porque se falha na qualidade do produto ou se falha no prazo de entrega, na expectativa que o cliente tem de receber aquele imóvel, interfere em absolutamente tudo, assim. Aí o impacto é gigante. Legal. Agora, no nosso caso, assim, nós perseguimos muito também a questão da inadimplência pelo seguinte. Eu costumo dizer que faz muita diferença, sim. Por quê? O loteador, muitas vezes, pensa o seguinte. No fim das contas, eu vou receber esse dinheiro. Está judicializado, esse valor vai ser corrigido. Cedo ou tarde, ele retorna. Verdade? Verdade. Mas... Verdade, você pega a região mesmo. ele não se aguenta. Mas assim, gente, é dinheiro. Nós somos empreendedores. Então, assim, se esse dinheiro entra tempestivamente, se ele entra no momento em que ele é esperado, se ele entra hoje, ele vira outro negócio. Ou, no mínimo... Uma outra raciocínio também. Sabe por quê? Porque você faz outro negócio com isso, ou nós, falando de nós, ou nós fazemos outro negócio, ou nós vamos, sei lá, colocar em alguma aplicação financeira, alguma coisa que esse dinheiro vai render alguma coisa. Então, não é a mesma coisa, Mas eu acho que tem um outro ativo que você falou, que é a questão do quanto que o cliente respeita você como marca. Então, existe esse ativo que ele é, digamos assim, ele é intangível. Sim. Você me fez lembrar de um negócio. Há 14 anos atrás, eu comprei a minha primeira máquina de café, Nespresso. E assim, achei que ele tem o máximo, né? 14 anos atrás. Fui lá, comprei. E aí vinha as cápsulazinhas, né? Assim, já, as primeiras. Era muito chique. Era muito legal, né? E aí eu fiz a minha inscrição no clube do café, né? O Espresso Club, não sei como é que chama. E aí eu comprei minhas primeiras cápsulas. Aí eu fiquei todo, assim, motivado para receber as cápsulas, acabei recebendo antes. Aí, 14 anos atrás, estava eu almoçando, trabalhava na Gran Viver, estava eu almoçando, toca meu telefone, no tempo que não recebíamos tantos telefonemas de outros prefixos, de São Paulo. Atendi o telefone, falei, São Paulo? Falei, oi, tudo bem? Sou Deni, seu Deni? Sim. Eu sou a fulana, eu sou da área de relacionamento da Nespresso. Eu queria saber se o senhor recebeu suas cápsulas corretamente. Eu falei, cara, isso aqui deve ser trote, né? Deve ser alguém lá da empresa que tá sabendo que eu tô motivado com a compra, né? E aí, não, gostei, recebi sim antes. Ó, eu quero lhe passar algumas dicas a respeito de como fazer um bom café. Deu 3 dicasinhas e falou, e acabei de mandar para o seu e-mail um manual para que o senhor possa desfrutar da experiência da melhor maneira possível com o nosso telefone de atendimento ao cliente. Queria agradecer a sua confiança
o senhor tenha boas experiências com a máquina. Cara, isso aconteceu há 14 anos atrás. E você Até nunca hoje, vai esquecer, não. nem daqui a 28. E eu sou inclusive eu tenho a canequinha do Ambassador, que tem, né? Que eu sou embaixador da marca. É muito legal. Que eu acho muito legal o nível de relacionamento que você tem com o cliente. Então esse é um ativo que quando você tem esse nível de respeito e de cuidado com o cliente, como é que o cara vai falar mal da sua empresa? Mesmo que ele esteja devendo, né? Aham. Não é? Existe uma outra questão que é uma dor nossa e que também faz parte da nossa régua de relacionamento com o cliente hoje. É uma fintech. Nós estamos agora num projeto piloto aí, bem controlado, orçamento específico, clientes escolhidos a dedo. Que acontece? Nós temos lotes quitados desde 1989 que nunca foram escriturados e registrados. Vários. Nos últimos, 7 anos, mais fortemente de 5 anos para cá, isso também é trabalho do pré-processual. É assim, ação atrás de ação. E assim, nós já revertemos muito isso. Assim, os números que eram de, quase 8 mil contratos, quase 10 mil. Hoje eles são, deve estar em torno de 3 mil e pouco, me atualizei lá, assim. Então, reduziu muito, 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 muito. Mas aí nós esbarramos numa questão assim, os loteamentos hoje são econômicos. Eles eram ultra econômicos lá atrás. Então, assim, muitos desses clientes não têm a menor condição de arcar com isso. Com os custos de uma escrituração e um registro. E aí esse negócio fica aí, no nome da empresa, no nome do empreendedor, da SPE, do que quer que seja. E assim, a gente sabe que muitas vezes também o cliente não paga IPTU e TSU corretamente, né? Especialmente quanto mais dificuldade financeira ele tem. Então, assim, N coisas, aquelas notificações de lixo, de limpeza, de queimada, um monte de coisa, e a gente tem problema. Então, assim, nós montamos um piloto, o nome dessa fintech é Registra Imob, e nós estamos trabalhando em parceria com a CUB, porque a CUB traz para nós a parte financeira da coisa, a estruturação, o arcabouço financeiro, porque de instituição financeira, para que a gente possa fazer isso. Isso o quê? Nós estamos financiando para o cliente a escritura e o registro. Muito legal. Recursos nossos, né? É um negócio à parte. Sim, há uma remuneração em cima disso, mas bem parceladinho. E tem sido muito legal. Muito legal. Tem sido muito legal. Mas então, resolve duas dores, a do cliente e a nossa. Lógico. Não, e essa questão do passivo de IPTU, ela é muito séria para as loteadoras, né? Isso não é brincadeira, não. E nos contratos novos, Roberta, como que vocês têm lidado com essa questão dos custos de registro? Já tem financiamento dentro do contrato? Ou vocês estão jogando para essa fintech também? Teve um dos loteamentos que teve. Um dos últimos, já colocando no preço e já nos comprometendo com essa questão. Mas como não tinha previsão contratual nos antigos, não tem o que fazer. Assim, é isso. Aí o cliente não tem, você não acha. Quantas vezes você vai atrás, assim, o cliente não existe, ninguém nem sabe quem é aquela pessoa. Aquilo foi vendido tantas vezes, cadeia de documentos, assim, é muito difícil. Então, assim, a gente vai, hoje já é um trabalho de formiguinha, porque tudo que dava pra fazer em blocos, tudo que era em volume, tudo que era mais fácil foi feito há muito tempo. E agora, assim, a ideia é que o Registra Imob ganhe corpo mesmo. Nós botamos um dinheiro aí para resolver. Porque o cartório parcela, mas não parcela em tantas vezes. E depende parcela um cartão de crédito, que o cliente não tem. E também, se tiver, não tem limite. Então, é um negócio essa na mesma. Muito legal, muito legal. Estamos caminhando para o final, viu?
Tá muito legal. But está acabando o tempo. Você vê que a gente não consegue fazer todas as perguntas, né? Não. Raquel Mas fez, eu acho que nós falamos de quase tudo, não. Raquel fez, gente. Raquel fez roteiro, fez um roteirinho. E a Bianca organiza tudo nas fichinhas. Olha só, gente. Tudo bonitinho, né? Super bonitinho. Recomendações finais, Roberta. O que é a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para os membros da comunidade Jornada do Loteamento? Senta na cadeira do cliente. Senta na cadeira do cliente, não senta na sua cadeira, sabe? Pensa dentro desse padrão, interessa qual é o seu padrão de vida e qual é o padrão do empreendimento que você está lançando, seja ele de que tipo for, que modalidade. Senta na cadeira do cliente e pensa que tipo de imóvel eu gostaria de receber, que qualidade de obra, mas sobretudo, que prestação de serviço, que tipo de relacionamento, como é que eu quero me relacionar com essa empresa? Seja o cliente. E aí entregue para ele exatamente o que você gostaria de receber. É assim que a gente tem tentado trabalhar. E aí você terá uma grande marca, né? Uma grande loteadora. Muito né? legal, muito legal. Sua mensagem final, doutora Raquel. Eu queria só agradecer mesmo a Roberta, né? Roberta está em Belo Horizonte, nós não estamos em Goiás, gente. Ela está em Belo Horizonte, nos dando a honra aqui da sua participação. Agradecer mesmo pelo carinho de ter vindo aqui, por abrir tantas informações que muitas empresas não abrem. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser um episódio que vai dar muitos insights, inclusive o Denis já anotou alguns, né, Denis? Alguns. Então, que vocês desfrutem e, Roberta, venha mais. Hoje a gente falou de saúde financeira, de relacionamento com o cliente. Vamos depois falar de outro setor, né? Pois eu venho contar do portal do parceiro, da forma como a gente apresenta a viabilidade, é tudo abertão. Contei pra Raquel um pouco. Acho que a Roberta vai gostar da nossa ideia de que a gente quer encerrar essa temporada com um grupo de amigos, de pessoas que já foram entrevistadas, batendo papo e tomando vinho. Eu ouvi essa conversa aí. Eu tô muito dentro. Só vamos ter que achar um estúdio do tamanho para isso, né? Imagina se a gente chamar todo mundo. Vai ser difícil, né? Mas temos que fazer, né? Sim. A temporada que a gente fez isso foi muito legal. Muito legal. Roberto, obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter vindo de Belo Horizonte. A gente pensou em gravar, né? Lá em Goiânia, mas deu a coincidência de agenda. Valeu foi muito demais. Bom, eu que agradeço, gente. Show de bola. Pessoal, e obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. Você que ainda não faz parte da comunidade, não perca tempo. Vou pedir para o pessoal colocar aí um QR Code para você ter acesso direto lá no WhatsApp e poder entrar na comunidade que está tendo discussões muito legais e bastante relevantes sobre o mercado, tá bom? E nós já estamos pensando, planejando um encontro com a comunidade, né, Raquel? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos episódios. Então, nos acompanhe, nos siga e vamos para frente. Grande abraço. E por último aqui, antes do meu abraço também, né, que é uma coisa muito importante que a gente sempre tem que lembrar, que, né, agora somos youtubers, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, né? Compartilhe. Se gostou, né, coloque lá o seu joinha. Se não gostou, também ok. Mas vamos fazer com que essas informações sejam cada vez mais disseminadas aí no mercado de loteamentos. E um grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima, gente. Grande abraço.